Muito bem, meus amados. Esperar um pouquinho os irmãos se acomodarem, né? Tivemos que nos locomover, é claro, né, para interceder uns pelos outros, mas agora já podemos retomar os nossos lugares. Hoje chegamos à nossa quinta mensagem na profecia de Malaquias. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de acompanhar cada uma das mensagens e ver como que o livro constrói um argumento, como que o livro constrói uma lição que nós temos repetido em cada uma das mensagens anteriores, a qual é a seguinte: aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas vive uma vida de grato compromisso. Aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas vive uma vida de grato compromisso. Esta é a mensagem, a tese do livro de Malaquias. E hoje, meus amados, nós vamos chegar até o final do capítulo 2 e passar para o capítulo 3. Talvez algo praticamente de comum conhecimento, mas a Bíblia, ela de maneira alguma foi escrita com capítulos e versículos. Isso foi colocado muitos e muitos séculos depois do encerramento do cânon, para facilitar o encontrar dos textos para todos nós. Então nós compreendemos que o último versículo do capítulo número 2 pertence ao parágrafo, ao contexto que nós vamos começar no capítulo número 3. Então nós vamos hoje, irmãos, ler do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5, aonde nós vamos hoje comprovar a seguinte lição, a seguinte grande ideia no texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. O descaso para com a aliança diante da expectativa da nova aliança. O descaso para com a aliança diante da expectativa da nova aliança. E assim diz então o texto que vamos ler hoje. Espero que você já tenha preparado aí Malaquias capítulo 2, versículo 17. Estamos juntos? Ok, então vamos lá até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17. Juntos? Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, que privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. O descaso para com a aliança, diante da expectativa da nova aliança. Como nós vimos, irmãos, nos dias das mensagens anteriores, Israel, Judá, Jerusalém está diante de um tribunal de Deus. Está sendo julgado por Deus. Por quê? Porque tem questionado, ou sido questionado por Deus, diante das suas atitudes, diante dos seus procedimentos, diante da forma como tem se postado diante do Senhor. E é claro, meus irmãos, que as verdades de 2.400 anos atrás
elas viajam no tempo para nos confrontar a nós também. Será que nós temos tratado o nosso Deus e a sua obra de uma maneira justa, de uma maneira equilibrada? E no texto que nós temos à nossa frente, o versículo 17 em especial que nós lemos, ele surge como uma dúvida, como um questionamento. Agora, irmãos, deixa eu colocar algo aqui muito importante. Ter dúvidas, ter questionamentos, não é o problema no nosso relacionamento com Deus. Muitas e muitas vezes um Deus infinito, soberano, vai fazer coisas, vai declarar coisas na sua palavra, que nós vamos ter problema, que nós vamos entrar em crise. Inclusive, 2 homens da antiguidade, Jeremias, do tempo pré-exílico, e Abacuque, questionaram Deus. Questionaram os métodos de Deus, a vontade de Deus. Porém, não permaneceram na dúvida e diante da palavra do Senhor, eles renderam-se ao que Deus dizia. Aí está, meus irmãos, a grande questão. Então, eu conheço inúmeros testemunhos de irmãos que diante da morte, que diante da luta, que diante da dificuldade, foram para o seu joelho, questionaram Deus, lutaram com Deus. Isso é bom. É bom que você coloque tudo para fora. Deus, eu não consigo entender. Deus, meu coração está aflito. Deus, eu estou em crise. Mas quando nós, e aí está o testemunho desses irmãos também, eles se voltaram para a palavra de Deus, eles relembraram a sua mente, ao seu coração, quem é o Senhor, encontraram paz. Ou seja, meus irmãos, a dúvida vem, mas ela deve sucumbir diante da palavra de Deus. No entanto, não era o que acontecia aqui. O questionamento das pessoas no tempo de Malaquias era só isso, questionamento. E assim permanecia. Não havia de maneira nenhuma uma rendição diante daquilo que Deus os estava confrontando. Principalmente porque os questionamentos deles tinham a ver com promessas já estabelecidas. Então nós estamos, meus irmãos, no mesmo comportamento israelita que nós vemos em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, o povo está lá no deserto. E o que acontece antes desse povo estar lá no deserto? Você tem as 10 pragas. Você tem a passagem pelo Mar Vermelho, a qual antes dela, e para que ela pudesse ocorrer, o povo foi protegido dos exércitos egípcios por uma coluna de fogo, que impediu que Faraó e seus soldados atacassem o povo de Israel. Quando o povo sai do outro lado, a coluna de fogo deixa os egípcios passarem e eles são afogados no Mar Vermelho. E aí você tem essa coluna de dia, essa coluna de fogo de noite, para trazer calor, porque o deserto é um lugar frio. E de dia, onde o deserto é um lugar quentíssimo, você tinha uma coluna de nuvem, dando sombra sobre todo o arraial. Uma vez, inclusive, eu vi uma ilustração belíssima, do tabernáculo e de todas as tribos colocadas assim. E aí estava a coluna de nuvem, lá no fundo do deserto, a imagem era clara, como que o sol estivesse brilhando, mas sobre o arraial, sombra provida por Deus. Então você tem esse povo, diante de tais milagres, o maná, que vinha todo dia, menos no sábado, e o que o povo faz? Murmura, reclama, duvida. Então, meus irmãos, nada novo. Gerações e gerações depois, o povo está fazendo a mesma coisa. A nossa mensagem hoje vai ser dividida em apenas 2 partes, mas ela tem subpontos. Então vai necessitar a nossa atenção para que nós não nos percamos. E a primeira parte está exclusivamente no versículo 17, e ela diz o seguinte: o descaso com a aliança produz uma distorcida visão rebelde de Deus. O descaso com a aliança produz uma distorcida visão rebelde de Deus. E aí o texto diz: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Vocês perguntam.
quando dizem todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Nós vamos ter hoje, irmãos, 3 marcas dessa rebeldia do povo. A primeira marca, a marca da ingratidão. Por que ingratidão? Porque eles estavam esquecendo que este Deus os havia tirado lá do cativeiro babilônico e os tinha trazido de volta para Jerusalém, de volta para a Judéia, como seria conhecido de agora em diante. Tinha restabelecido este povo, apesar de ser um povo rebelde. Perceba, irmãos, que Deus não tinha obrigação de coisa alguma. Poderia ter os deixados na Babilônia e acabou. Então a ingratidão do povo se manifesta em duvidar deste Deus que os tinha tirado da Babilônia e os tinha trazido de volta. Segundo lugar, essa rebeldia é marcada pela insensibilidade, porque eles não têm mais um coração aberto, um coração que consegue vislumbrar o propósito de Deus, o próprio coração de Deus, a mente de Deus para eles. Terceiro lugar, a rebeldia é marcada por uma visão distorcida de Deus. Como é que nós identificamos isso no versículo 17? Vamos caminhar nele devagarinho. Em primeiro lugar, Malaquias diz, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Palavras de rebeldia, palavras de incredulidade, palavras de dúvida. Um Deus, digamos assim, que se desdobrou ao longo dos séculos por este povo, mas estava recebendo o que deles hoje? Incredulidade. E a mesma coisa, meus irmãos, precisa ser avaliada por mim. Será que aquilo que sai dos meus lábios para o meu Deus são palavras de adoração, de louvor, ou muitas vezes eu sucumbo à murmuração? Perceba, nem sempre tudo vai bem na sua vida. E não irá bem na sua vida. Mas é impressionante que muitas vezes nós somos muito gratos e no culto de oração a gente fala que quero agradecer a Deus porque essa semana foi uma bênção. Aí na semana seguinte não é lá tão bênção assim. E a minha boca não tem a mesma prontidão em louvar a Deus. E nós precisamos aprender, meus irmãos, com homens como Jó, como Jeremias, que passando as piores fases possíveis na sua vida, louvavam a Deus, glorificavam a Deus. Ou no Novo Testamento você pensar em Paulo e Silas presos em Filipos. E diz o texto de Atos que à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Em outra parte de Atos, quando os discípulos são perseguidos e eles são soltos e voltam para o convívio da igreja, o texto de Lucas diz o seguinte, e eles oraram, Senhor, muito obrigado por termos sido achados dignos de sofrer pelo seu nome. Ou seja, amados, uma perspectiva completamente diferente, que não cansa Deus, mas se nós pudéssemos usar o oposto, que descansa os ouvidos de Deus, porque é gratidão, porque é louvor, porque é adoração. E eles se mostram insensíveis, porque eles têm esta atitude, mas olha a pergunta deles, como o temos cansado? É tipo aquele, nós temos feito isso? E meus irmãos, muitas vezes nós somos confrontados pela palavra e nós lemos na nossa devocional aquele texto e eu olho para aquilo e digo assim, puxa vida, tomara que a Leila esteja fazendo devocional hoje também. Tomara que os meus filhos estejam fazendo devocional hoje também, porque isso aqui está caindo perfeitinho para eles. E eu faço a aplicação da palavra de Deus na vida do meu próximo, mas não na minha. E quantas vezes, meus amados, aquilo é uma confrontação clara com o meu procedimento, com a minha vida, com aquilo que eu estou realizando, aquilo que eu estou fazendo. E pior ainda, muitos cristãos que evitam, talvez até por um motivo de fuga, uma razão de fuga, um contato constante com a palavra de Deus. Por quê?
porque não querem ser confrontados com a realidade espiritual da sua vida. Experimentam, assim, uma insensibilidade. Pegando carona no curso que nós fizemos esta semana, maravilhoso, Conhecendo a Sua Consciência com o pastor Bill Moore, eu me lembrei, viajei no tempo, né, que 20 e tantos anos atrás eu fiz praticamente o mesmo curso lá no nosso seminário com o nosso professor Davi Smith. E naquela ocasião, o que me chamou mais atenção no estudo sobre a consciência foi exatamente a consciência cauterizada. Inclusive, eu já mencionei isso aqui em mensagem, já mencionei na EBD. É aquela pessoa, meus irmãos, que olha para a palavra, mas nas palavras de Tiago, quando tira os olhos das Escrituras, já não lembra mais nada. É como aquele que se contempla no espelho, mas quando sai do espelho não lembra nem como é a sua face. Por quê? Porque a confrontação da palavra encontra um coração ou uma consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É aquela que foi queimada e a terminação nervosa dela não responde mais aos estímulos. É como uma queimadura. Uma pessoa que tiver uma queimadura no braço, a parte sã, sem cicatriz da queimadura, tem uma sensibilidade completamente diferente da parte onde está a queimadura. E, meus irmãos, isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque se eu resisto à confrontação da palavra, vez após vez, momento após momento em que eu sou confrontado através de uma mensagem, de uma devocional, até mesmo uma música que tenha mensagem bíblica, vai acontecer a queda na minha vida. Nenhum de nós, nenhum cristão, cai em algum pecado que seja considerado grave e no dia anterior estava muito bem, obrigado. Semana passada nós falamos inclusive sobre o risco do adultério. Toda vez, meus irmãos, que eu converso com alguém que tenha caído neste pecado, que é um dos socialmente mais destacáveis, a pessoa narra como que sistematicamente ela vinha se afastando do Senhor, endurecendo o seu coração, cauterizando o seu coração para a palavra de Deus. Ainda não encontrei alguém que viesse buscar aconselhamento e eu perguntasse como estava a sua vida com Deus. Estava maravilhosa, fazia devocional todo dia, eu orava, eu evangelizava. Ainda não encontrei. Por quê? Porque o pecado, meus irmãos, é uma erosão na nossa vida. Não é um terremoto. A casa cai, mas não por terremoto, mas por erosão. Que vai roendo os fundamentos, que vai destruindo o baldrame, que vai tornando a casa suscetível aos ventos. Porque eu deixei, antes firmado na rocha, eu deixei ser tirado, deslocado da rocha, que obviamente é Cristo e a sua palavra. Eles estavam assim, a ponto que eles questionam a Deus, como temos cansado? E Deus responde, quando vocês dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. Irmãos, qualquer pessoa com 3 segundos de convertido vê que isso aqui é um absurdo. Deus considerar os maus bons? Ou seja, terceiro ponto que nós colocamos ali, uma visão distorcida de Deus. Cada vez que eles se afastavam, meus irmãos, da palavra de Deus, das promessas de Deus, Deus se tornava um personagem distante. Deus se tornava uma imagem distorcida, desfocada de quem Ele realmente é. Sabe, amados, uma das coisas mais importantes que nós, inclusive, vamos tratar na nossa EBD também daqui a um tempo, é conhecer quais são e o que significa cada atributo de Deus. Porque com certeza você os conhece. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano. Mas repare, vou dar um exemplo exatamente com esse último que eu mencionei. Vocês repararam quando nós estudamos sobre confiar em Deus, no livro do pastor Jerry Bridges, que a soberania de Deus ocupa metade do livro? Por quê? Porque o que você conhece de Deus define como você se relaciona com Deus. Agora há pouco na entrada eu brincava com o Adriano, filhinho do Adriano, não me deu bola.
Não quis saber. Me deu um redondo não e se escondeu no ombro do pai. Até disse para ele, mas como? Você pode esconder no ombro de um homem tão feio, um homem tão bonito falando contigo? Mas por quê, irmãos? Porque ele o conhece, mas não me conhece. Não convivo com ele. No máximo ele pode lembrar que eu sou o chofé que fui buscá-lo no aeroporto uma vez. E olhe lá. Conhecimento de quem é Deus muda tudo na nossa vida. Intimidade com Deus, amados, não é essa coisa ridícula que anda no meio evangélico hoje, de ficar se jogando no chão, de ficar fazendo peripécias e prosopopeias e coisas mil. Conhecimento de intimidade com Deus é pela palavra, é conhecê-lo, saber qual é o seu caráter, qual é o seu propósito, qual é o seu coração, qual é a sua intenção para mim e para você. O que isso produz na nossa vida? Claro, uma visão não distorcida de Deus. Aliás, uma visão distorcida com E. Distorcida com I é que está errada. Distorcida é que voltou ao normal. Porque agora eu começo a me relacionar com ele da maneira como ele realmente é. Esses homens e mulheres do tempo de Malaquias estavam falhando nisso. Por isso, tendo um descaso com tudo aquilo que Deus vinha fazendo na aliança que mantinha com eles, estava gerando essa visão rebelde e distorcida do seu Deus. E aí eles questionam, para terminar esse ponto, onde está o Deus da justiça? Meus irmãos, justiça é um dos atributos de Deus. Ele é um Deus justo. E por que eles questionavam assim, meus irmãos? Simples, nós vamos ver agora. Porque eles não aceitavam o que Deus estava fazendo agora, na época deles. Eles não se conformavam com o tempo de Deus, na forma como eles estavam recebendo as promessas de Deus. A volta do cativeiro babilônico já tinha passado várias décadas. Eles olhavam para o seu relógio, não tinha relógio não, mas olhavam para a sua noção de tempo, dizendo, Deus, está demorando. Já era para você ter cumprido a promessa que o Senhor tinha dado. Está aqui. Talvez eles pegavam o livro de Ezequiel e de Jeremias. Está aqui a promessa. Cadê? Isso me lembra muito, meus irmãos, ao que acontece que Pedro escreve na sua epístola. Que já nos primeiras décadas de cristianismo, o pessoal já estava questionando, mas peraí, Jesus não falou que voltava? Por que ele está demorando tanto? E Pedro escreve para eles o quê? Deus não tarda não, Deus está sendo misericordioso para que mais pessoas se arrependam. E a famosa passagem ele diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, irmãos, a falta de compreensão de quem é Deus os levava a essa visão distorcida das promessas que Deus os havia dado. Segundo ponto essa noite, além de o descaso com a aliança produzir uma distorcida visão rebelde de Deus, segundo lugar, o descaso com a aliança será confrontado com a vinda do mensageiro da nova aliança. O descaso com a aliança será confrontado com a vinda do mensageiro da nova aliança. Ele está errado, é versículo 5 até onde nós fomos, desculpe. Então, meus irmãos, quando chega no capítulo 3, para responder aos questionamentos do versículo 17, Malaquias diz o seguinte, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. 2.1. A promessa da nova aliança certamente se cumprirá. No versículo 1 que nós acabamos de ler, meus irmãos, o texto fala sobre a promessa do precursor do Messias, que nós sabemos que é João Batista. Na verdade, não temos nem dificuldade com esse texto, porque o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 7 em diante, afirma o seguinte: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João, o Batista. Jesus disse, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver?
um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Versículo 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus, meus irmãos, já interpreta Malaquias 3, versículo 1 para nós. Já deixa claro que a promessa, a profecia que está aqui é a vinda do precursor do Messias. E aí o texto diz que ele virá e preparará o caminho, e aí ele diz que, de repente, a ideia dessa expressão do hebraico, irmãos, que se repete em todo o Novo Testamento, é de julgamento. É que você deve estar preparado para o inesperado. Que você deve cuidar da sua vida. Que você deve examinar e fazer uma análise de como você está andando. Porque, de repente, o juízo de Deus viria. Porque, de repente, ele executaria aquilo que ele havia prometido. Então, agora, meus irmãos, diante da reclamação do versículo 17, vem a explicação de Deus num tom pesado, num tom duro. Porque Deus está dizendo o seguinte: vocês estão questionando, vocês estão perguntando, mas deixa eu mostrar para vocês como vai ser o cumprimento da profecia que virá. Porque, amados, eles estão questionando Deus de que a aliança, a nova aliança está demorando. Mas Deus vai dizer para eles: virá, mas não é do jeito que vocês estão pensando. Não é da maneira como vocês estão pensando, porque o comportamento de vocês será questionado por aquele que virá. E o texto continua dizendo: o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Isso é importante, irmãos, no texto que nós temos à nossa frente, porque logo depois do cativeiro, não sei se vocês lembram, nos dias da construção do templo, quando o templo ficou pronto, havia um barulho confuso na festa de inauguração. Uns riam, celebravam e outros choravam. Lembra disso? Os mais novos, que nunca haviam visto o templo de Salomão, celebravam. Nosso templo está pronto. Que bom, Deus seja louvado. Os mais antigos, os velhinhos, com mais de 70 anos, que haviam conhecido o majestoso, lindo, grandioso templo de Salomão, choravam, porque o novo templo era desprovido de riqueza, era menor, ele não era nem perto da grandeza e da riqueza do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, o templo de Salomão. Então, quando o profeta diz que o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, ele está destacando a importância disso, assim como Ageu, capítulo 2, versículo 9, nos ensina. A glória deste novo templo, o templo que havia sido construído depois do cativeiro, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele tempo, meus irmãos, o Messias entraria. Aqui está a expressão que você deve conhecer da versão revista e atualizada. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Uma expressão pessimamente usada no meio evangélico. Usada de uma maneira totalmente fora de contexto. Eu já vi, inclusive, gente que uma vez, quando souberam que nós estávamos com uma nova sede, falou para mim assim: amém, pastor, a glória da nova casa será maior do que a da primeira. Nada a ver com isso. Eu já vi gente, irmãos, que quando comprou casa própria, e recebeu esse versículo, a glória da nova casa será maior do que a primeira. Isso que eu chamo, irmão, de você pegar um texto do contexto e jogar fora todo o contexto e aplicar do jeito que você quer. O que essa expressão significa? A glória do segundo templo seria maior do que a glória do templo de Salomão. Apesar que o segundo templo era humilde, era simples, era desprovido de riqueza, enquanto o templo de Salomão era folheado a ouro. Mas por quê? Porque um dia Jesus entraria ali. Como 400 e poucos anos depois,
realmente aconteceu. Jesus, o Messias, era a glória da segunda casa. E aí o texto continua: o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá. Ou seja, claramente ele está falando da vinda do Messias. Então ele começa, meus irmãos, primeiro ponto, confirmando: a promessa da nova aliança se cumprirá. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver. Quando nós estudamos, meus irmãos, escatologia, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da volta de Jesus, nós falamos que o objetivo da escatologia não é você entrar em disputa no Facebook com a milenista, ou com o pós-milenista, ou com o que quer que seja. O objetivo de você estudar escatologia não é você ficar com a cabeça cheia de dados, e de números, e de divisões. O objetivo, meus irmãos, da volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, que nós não sabemos sequer se teremos um outro culto neste lugar, nós não sabemos sequer se chegaremos ao final deste culto ou desta mensagem. O objetivo é gerar santidade. É que diante da iminência da volta de Cristo, diante da possibilidade dele voltar a qualquer momento, eu viva sempre uma vida de santidade. Que eu não tenha pecados ocultos, que eu não tenha pecados escondidos, que eu não tenha pecados que sejam deixados para lá, mas que diante, meus irmãos, da possibilidade do pecado, possibilidade ainda, eu me apegue com o meu Senhor. Diante da realidade do pecado, eu me apegue ainda mais ao meu Senhor e ao perdão que Ele me oferece. Que eu não tenha uma mente cauterizada. E o grande problema, meus irmãos, é que os homens e mulheres do tempo de Malaquias clamavam por uma nova aliança, mas nem estavam vivendo a velha. E veja bem, meus irmãos, não é semelhante muitas vezes à nossa vida hoje? Nós esperamos a volta de Jesus e a vida eterna, mas, irmãos, compreendamos, a vida eterna minha e sua já começou. Ela não irá começar. Ela já é uma realidade. Ela já é hoje. O apóstolo Pedro diz e nos exorta que devemos viver como peregrinos, como alguém que está passando por aqui e que representa uma outra pátria e que honra esta outra pátria e que serve para glorificar o seu rei. Paulo nos chama de embaixadores, todas figuras de linguagem que significam o quê? Eu não pertenço mais a este mundo. No momento, meu amado, em que você se encontrou com Cristo, que você foi chamado por sua graça, que você foi marcado, selado pelo Espírito Santo da promessa, que o seu nome foi escrito no livro da vida, você já é cidadão dos céus. A morte é um detalhe. A morte é uma mudança. Mas nós já estamos vivendo a vida eterna, para a qual é exortado por Deus, pedido por Deus, comandado por Deus, que vivamos uma vida de santidade. Porque a promessa da nova aliança certamente se cumpriria para eles há 2000 e tantos anos atrás, mas já é uma realidade para nós. E devemos viver à altura disso. Segundo lugar, no ponto 2, a promessa da nova aliança trará juízo para os rebeldes. Então, agora distribuído um pouco, espalhado pelos próximos versículos, Deus começa o versículo 2 com um mais. Mensageiro da nova aliança, o Messias virá, mas quem suportará o dia da sua vinda? O povo dos dias de Malaquias, meus irmãos, estava esquecendo daquilo que Joel tinha profetizado sobre o dia do Senhor. Dia de trevas, dia de juízo, dias de acerto de contas. Eles estavam esquecendo, meus irmãos, que o Senhor não viria apenas com uma mensagenzinha de paz e amor, mas uma mensagem de juízo também. A ideia de quem suportará o dia da sua vinda é completada pela segunda pergunta: quem ficará em pé quando ele aparecer? A visão aqui, a ideia aqui, meus irmãos, é da batalha. Quem ficará de pé quando o Senhor vier marchando com seus exércitos? Aí você pode levantar a mão e dizer assim: pastor, mas ele nasceu numa manjedoura. De que exército o senhor está falando? Segundo Isaías, ele não tinha nem aparência nem formosura. Ele era um homem tão comum
que teve que ser identificado por Judas, para poder ser distinguido dos demais dos apóstolos. Do que o senhor está falando? Mais uma vez, meus irmãos, é a ideia errada de que aquele bebê na manjedoura tivesse algum tipo de fragilidade. Todo o universo, queridos, dependia daquele bebê na manjedoura. Ainda que na manjedoura ele mantinha o universo funcionando com a mão do seu poder. Não havia nada de frágil naquele carpinteiro em cima do jumento na entrada de Jerusalém. Não havia nada de vulnerável ou de coitadinho naquele que estava preso no Calvário, na cruz. Quando Pedro sai em defesa de Jesus no Getsêmani, o que Jesus fala para Pedro? Você não sabe que eu posso pedir ao meu Pai? E legiões de anjos viriam ao meu socorro? Não havia nada de frágil no mensageiro da nova aliança. Ele vem e quem conseguirá ficar de pé? E aí Malaquias diz, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Então perceba, meus irmãos, que as imagens evocadas por Malaquias não são de destruição apenas, são também de purificação. Mas são de destruição. Por quê? Porque quando você coloca o ouro para ser purificado, a impureza é destruída. Quando você lava a roupa suja, a sujeira é destruída. Então, em primeiro lugar, como nós temos visto aqui, ele trará juízo para os rebeldes. Isso ainda fica mais claro ainda no versículo 5. Lá está, eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Ele vai tratar de problemas sociais e problemas de envolvimento com as trevas, feiticeiros, e com o adultério. Ele diz, eu me levantarei contra esses, mas eu vou purificar aqueles que estiverem dispostos a se submeter à nova aliança. Amados, é importante que no seu conceito sobre Deus, é importante que na nossa ideia sobre Deus, nós tenhamos uma ideia equilibrada deste Deus. Ele não é de maneira nenhuma um ditador, déspota, que sai destruindo tudo no seu caminho sem fazer diferença entre justos e injustos, mas ele também não é um Papai Noel celestial ou um gênio da lâmpada. Essas noções distorcidas precisam ser substituídas na nossa mente pela noção bíblica. Nosso Deus é aquele que não toma o culpado por inocente. Ele de maneira nenhuma releva o meu e o seu pecado. Ele exerce juízo sobre o meu e o seu pecado. Contudo, diante do meu e do seu arrependimento, ele é aquele que derrama a justiça dele em cima de você e de mim. Ele não lhe tem por inocente, não lhe tem por não culpado, mas diante do nosso arrependimento, ele derrama a sua justiça sobre a nossa vida. Esta é uma visão equilibrada do nosso Deus. Esta é uma visão bíblica do nosso Deus. Um Deus que nos recebe por causa dele mesmo, da sua justiça, para sermos para a glória dele. No versículo 3, o texto diz, ele se assentará como refinador e purificador de prata. Você sabe como é que o refinador ou purificador fazia? Ele se assentava diante da fornalha, ele se assentava diante do metal que estava sendo de forma incandescente aquecido para que a impureza fosse destruída, e ele ficava olhando. O que ele estava esperando, irmãos? Ele estava esperando que o seu rosto fosse refletido na superfície do metal derretido. Deixa eu repetir essa imagem para você. O ourives, ele esperava diante do cadinho, diante do metal incandescente, do metal em forma líquida, para que toda impureza fosse destruída, até que ele enxergasse o seu rosto na superfície derretida.
Malaquias está dizendo, meus irmãos, para nós hoje, que Deus quer nos purificar até que Ele veja a imagem dEle refletida em nós. Até que Ele possa ver, em particular, Cristo refletido em nós. Esses dias eu queria lembrar quem é o autor, vou faltar aqui com a autoria. Eu vi uma frase que dizia o seguinte: se a tribulação, a luta, tem o objetivo de nos purificar para que Cristo seja formado em nós, a luta, meus irmãos, não é uma maldição, é uma bênção. É um presente de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser conformados à imagem do nosso Senhor. Então ele se assenta para esperar esse estado de pureza. E aí ele declara, meus irmãos, agora o nosso último ponto. A promessa da nova aliança trará não apenas juízo para os rebeldes, mas trará também restauração. No final do versículo 3, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. E assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Quando ele trata dos levitas aqui, meus irmãos, é de uma maneira de usar uma imagem reduzida para falar do todo. Os levitas eram a tribo sacerdotal. Então, Malaquias está dizendo, Deus vai começar a purificar dos sacerdotes, para que tal purificação possa atingir o povo todo. E é claro, meus irmãos, que hoje em dia nós somos uma nação de sacerdotes, não é isso? Todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Mas eu percebo, meus irmãos, que há aqui uma lição de que quanto mais Deus tem nos dado, não apenas porque você é um líder, porque você é um pastor, porque você é um missionário, mas quanto mais Deus tem nos dado, nosso exemplo de seriedade com Deus, de santidade, vai e deve inspirar as vidas daqueles que estão se espelhando em nós. Mas pastor, se espelhando em nós? Sim. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu já tive inúmeros exemplos piedosos na minha vida, de gente consagrada, gente de Deus, homens e mulheres de Deus, que observei para perceber, eu quero a mesma coisa na minha vida. Perceba, queridos, que nunca eu disse eu quero ser como ele. O que eu almejava é, Senhor, eu quero ser como o Senhor é. E esse irmão tem sido um exemplo para mim. Isso me lembra, meus irmãos, algo que nós falamos hoje de manhã, mais uma vez na nossa igreja. Cultura. Cultura do reino. Cultura piedosa. Cada vez mais, meus irmãos, pessoas vão entrar por aquela porta e vão querer conhecer o Senhor. Alguns vão vir do mundo, outros vão vir de igrejas onde não foram cuidadas, onde não foram pastoreadas como deveriam ser, não foram tratadas como deveriam ser, e precisam o quê? Olhar para os lados e ver gente pecadora, mas temente a Deus. Pecadora, mas gente piedosa. Gente sim pecadora, mas gente consagrada. Uma igreja, meus irmãos, não pode sobreviver do exemplo de um homem ou de meia dúzia de homens e mulheres. É uma cultura que traz um verdadeiro avivamento no meio de uma igreja. Muitas igrejas da história de grandes pregadores, poucos anos depois da morte daquele pregador, já estavam irreconhecíveis. Por quê? Porque ouviram grandes sermões, muito melhores do que aqueles que esta igreja tem ouvido, com absoluta certeza. Ouviram grandes e profundas verdades de homens que conheciam a Deus profundamente, mas não se tornaram elas mesmas, as pessoas da igreja, reprodutores, exemplos dessa mesma piedade. Meu irmão, a sua vida com Deus não pode ser um reflexo, ou não pode ser confiada na vida do seu pai e da sua mãe, na vida do seu líder de grupo, muito menos na vida do seu pastor, ou de um outro irmão na igreja. Esses exemplos devem instigar em você um desejo, um anseio para ser mais íntimo de Deus a cada dia. Uma vez que nós somos uma nação de sacerdotes,
essa purificação do Senhor precisa atingir a todos nós. O texto diz: assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Ofertas justas. Por quê? Porque vieram de vidas que estão em dia com Deus. Se você lembra bem, meus irmãos, algumas mensagens atrás, este povo estava trazendo o quê? Animais coxos, animais doentes, não era isso? Estava trazendo ofertas indignas para o Senhor. Agora, meus irmãos, como é que Deus promete consertar o culto todo torto que esse povo estava trazendo? Deus estava falando que ia obrigá-los a trazer animais certinhos? Deus estava dizendo que agora ia dar um jeito para que eles trouxessem animais? Não. Deus ia consertar o interior deles. Este é o papel, amados, da nova aliança. Nas palavras de Jeremias e de Ezequiel, eles falaram: eu vou tirar o coração de pedra. Essa é uma referência às tábuas da lei. E vou colocar um coração de carne. E vou colocar a minha lei dentro do coração, dentro do peito deles, para que me obedeçam. Então, amados, quando nós hoje vivemos em santidade, quando vivemos em obediência, quando nós fazemos tudo certinho, é obra da graça e do poder do Espírito na nossa vida. Quando nós fazemos tudo o contrário disso, aí é você e eu. Aí somos nós, agindo no nosso eu, agindo na nossa vontade. Por isso, amados, que a nossa oração a cada dia deve ser: Senhor, me enche da Tua graça. Me abençoa nas minhas lutas. Me capacita contra o pecado a vencê-lo. Me ajuda a me crucificar, a dizer não para mim mesmo. Eu falava para alguns jovens esta semana que nós olhamos para aquilo que Jesus ensinou sobre carregar a cruz, morrer para nós mesmos. E a maioria, meus irmãos, de nós olhamos para fora. E eu me lembro como se fosse hoje, um jovem há muitos anos atrás disse para mim: pastor, sou o único cristão na minha casa. Meus pais fazem chacota da minha fé. Meus pais me perseguem, mas eu tenho que carregar a minha cruz. Eu disse para ele: você está compreendendo errado. A sua cruz, meu irmão, é morrer para a atitude carnal que você quer ter em relação à atitude dos seus pais. É amá-los. É se submeter a pais que não compreendem a sua fé. É servi-los. E você só conseguirá fazer isso se você morrer para si mesmo e sim levar a sua cruz. A sua cruz não são eles. Meu amado, a sua cruz não é sua esposa, a sua cruz não é seu marido. A sua cruz não são seus pais, não é seu patrão. A sua cruz não é seu funcionário. A sua cruz não é a presidente, a sua cruz não é ninguém. É você e eu morrermos para nós mesmos e levarmos em nós as marcas de Cristo. Aquele que disse não a muito, muito mais do que eu e você, para viver aquilo que o Senhor tinha determinado, seu Pai, nosso Pai, tinha determinado para a sua vida. Sabe, amados, isso não é algo pequeno. Muitas vezes, amados, nós obedecemos ou nos submetemos às pessoas ao nosso redor, ou suportamos as pessoas ao nosso redor, mas por dentro, estamos cheios de amargura, cheios de ira. E nós não teríamos condição de contar para ninguém as palavras que estão acontecendo na nossa mente. Isso não é honrar, isso não é se submeter, porque eu estou fazendo algo externo, mas por dentro, meu coração é completamente diferente. Como é que eu ofereço ao Senhor ofertas de justiça? Deixa o Espírito me transformar de dentro para fora. Aí, meu amado, o seu louvor, como diz o Hebreus, vai ser realmente fruto de lábios que confessam o seu nome. Confessar o nome de Jesus, que igreja, não é falar Jesus. Falar todo o evangelicrez que a gente pode, mas é viver a cruz no nosso dia a dia. Eu quero convidar você a fazer uma análise da sua última semana. Quantas vezes você destratou o seu cônjuge? Quantas vezes você destratou os seus pais? Quantas vezes você se irou ou até disciplinou seus filhos com ira? Quantas vezes você
só não respondeu o que você pensou para o seu chefe porque você tem medo de ser demitido. Quantas vezes você permitiu-se agir na carne, achando que o erro está no outro e não em você? A purificação dos sacerdotes, irmãos, transformaria a sua oferta em algo justo, algo que vinha da parte de Deus. Todo esse culto, todo louvor maravilhoso, nossos irmãos nos dirigiram aqui, não tem sentido se o nosso coração guarda amargura, falta de perdão, ira, especialmente para com as pessoas mais próximas de nós. Um sacrifício vivo, real, começa, amados, com uma vida perdoada, uma vida em dia com o Senhor. Versículo 4 diz: então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Então Malaquias diz: olha, lembra dos tempos onde nós vivemos em fidelidade a Deus. E é verdade, meus irmãos, que não foram muitos. Se você pegar, por exemplo, a lista dos reis de Israel, o reino do norte, nenhum serviu ao Senhor. Se você pegar a lista dos reis do sul de Judá, uma pequena parte serviu ao Senhor. Você tem Josafá, você tem Asa, você tem Josias, você tem Davi. E aí a minha memória já começa a falhar. Ezequias, porque não foram muitos que temeram ao Senhor. E nos dias desses reis, o culto transcorria tranquilamente. O sacerdote fazia o seu trabalho com santidade. E o povo tinha paz. Será, meus amados, que isso seria suficiente para despertar esse povo? Será que é suficiente para nós? Você já ouviu alguém dizendo assim: ah, eu já servi tanto a Deus. E eu não sei por que tipo de saudosismo torto é esse. Como se justificasse algum tipo de vida que eu não tenho hoje. Ah, na minha juventude, eu evangelizava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu servia a Deus. A minha pergunta que eu tenho para essa pessoa é: o que está lhe impedindo? E às vezes você ouve isso, irmãos, de gente de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, como se estivesse praticamente no final da vida. E eu quero dizer isso diante de uma igreja jovem. Diante de uma igreja que, se nós fizéssemos aqui, irmãos, o somatório de toda a nossa idade e dividíssemos pelo número de membros, nem sei se a gente chegaria a 30. Ainda temos muito a gastar para o Senhor. Ainda temos muito a fazer para Ele. Não temos ainda a condição de sequer de olhar para os tempos antigos, porque nós estamos, irmãos, ainda buscando viver os tempos de plena fidelidade ao Senhor. Nós temos sido desafiados, irmãos, a uma vida de compromisso a 100%. Que a comunidade Batista Videira seja uma igreja 100%, onde cada um de nós tem um tempo diário no altar do Senhor, diante da sua palavra, diante da oração. Que cada um de nós tenha um compromisso de leitura de toda a palavra de Deus. Aonde está você nesse compromisso? Nós ainda estamos em março. Já acabou o seu compromisso? Já desmaiou? Já parou? Nós estamos num compromisso em que cada um de nós seja um evangelista. Não um convidador, não um propagandista da igreja, mas um evangelista. Aonde está você, meu irmão, nesse propósito? Não é tempo, meus amados, de nós ainda olharmos, ou de já olharmos para os tempos antigos. Mas nós olharmos para frente e dizer: Senhor, ainda não cheguei no meu compromisso pleno contigo. O mês está passando e eu não fui uma testemunha do Evangelho. Talvez o meu devocional está aos trancos e barrancos. Faz 1, falta 3. Faz 2, deixa 4. Na leitura da Bíblia toda, nem saí de Gênesis. Nós já estamos lá depois do Pentateuco. É tempo, meus irmãos, de nós olharmos para o que estamos fazendo hoje e projetarmos
o nosso objetivo para o futuro, eu serei mais fiel, eu serei mais dedicado, eu me consagrarei mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, já tem feito essa obra de dentro para fora na nossa vida. E isso não se torna uma realidade apenas quando eu resisto àquilo que a nova aliança já é hoje. Será, meus amados, que os dias de Malaquias eram tão difíceis e tão diferentes dos dias de hoje? Será que nós temos desprezado o fato de que nós já estamos na nova aliança? Que já estamos hoje usufruindo tudo aquilo que eles esperavam? Mas os amados daquela época esperavam a nova aliança. Nós estamos na expectativa da vinda definitiva do Messias, do noivo, que pode vir a qualquer momento. Você está preparado? Às vezes quando alguém faz uma pergunta dessas online, né? Se hoje fosse o dia da volta de Cristo, você soubesse disso, o que mudaria na sua vida? Que a nossa resposta, meus irmãos, seja absolutamente nada. Porque eu estou vivendo hoje aquilo que Deus espera de mim. Eu não tenho um coração rebelde. Eu não tenho uma visão distorcida de Deus. Eu não duvido de Deus. Mas eu tenho vivido uma vida centrada na palavra e no evangelho que me alcançou. Queria convidar você a fechar seus olhos comigo. Eu queria convidar você, antes de nós orarmos, a fazer um exame do seu coração. Queria convidar você, meu irmão, a questionar-se diante do Senhor. Tem você, hoje, vivido tudo aquilo que Deus tem falado a você? Será que na lista de prioridades da sua semana, o seu trabalho está lá em cima? Seu lazer ocupa um espaço maior do que deveria? Será que diante da pergunta que nós acabamos de fazer, se hoje fosse o dia da volta de Jesus e você soubesse, você continuaria da mesma maneira que você está? Está você hoje vivendo como se fosse o seu último dia de vida, esperando ansiosamente a volta de Cristo? Seu compromisso com a sua palavra, seu compromisso com a oração, seu compromisso com os perdidos e com o mandato do Senhor, tem você vivido uma vida cristocêntrica? Deus querido, o Senhor não é um Deus que tarda nas suas promessas. O Senhor é o Deus que cumpre tudo o que tem nos prometido. E nós cremos que nada passará da tua palavra que não venha se cumprir. Dá-nos, ó Deus, um coração de tal maneira obediente, Senhor, que nós percamos de foco este mundo. Mas abra nossa mente, ó Deus, porque muitas vezes nós achamos que não ser ou não estar envolvido com este mundo é porque nós não estamos lá na farra, é porque não estamos lá, ó Deus, na noitada. Mas muitas vezes, ó Deus, a nossa vida gira em torno de ganhar dinheiro, nossa vida gira em torno do nosso serviço ou do nosso estudo. Nossa vida gira em torno apenas de coisas desta vida. Quando a tua palavra, ó Deus, nos exorta tão claramente: se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Desperta-nos, ó Deus, para a realidade de que a nossa vida eterna está às portas. Porque o Senhor Jesus sempre esteve às portas. E tal expectativa bendita, tal esperança bendita, deve gerar em mim, deve gerar em nós
santidade, mas não uma santidade parada, não uma santidade improdutiva, não uma santidade passiva, mas uma vida ativa, mas uma vida dinâmica para a glória do Senhor. Tira, Deus, de nós o prazer por este mundo e coloca as prioridades da eternidade no nosso coração. Dá-nos, ó Deus, o desejo de te agradar quando somos confrontados com a tua palavra. Que Cristo seja tão precioso para nós que o pecado perca seu apelo, perca seu atrativo. Que o Senhor seja tão precioso para nós que as ofertas e os prazeres do pecado sejam coisas descartáveis para nós. E principalmente essa noite, ó Deus, dá-nos de te conhecer de maneira tão íntima através da tua palavra, que não duvidemos nunca mais de cada uma das tuas ricas promessas, de que tal e qual tu prometeste ao povo, de que mandaria o precursor da nova aliança, que mandaria o mensageiro da nova aliança, e assim tu cumpriste em João Batista e em teu Filho Jesus. Da mesma maneira, tu tens prometido que Elias virá de novo, e que logo depois o Senhor romperá as nuvens e virá em glória para buscar o teu povo. Que esse dia nos encontre vivendo o Evangelho em santidade. Nós oramos esta noite no nome de Jesus. Amém e amém.